houve um crescimento muito grande do beach tênis. Então, muita gente começou a jogar e as quadras começaram a ser construídas nos cantinhos dos terrenos do clube. Né? No cantinho da Lúcius, no cantinho das Mercedes, daí se alugou um terreno atrás do Pado, se fez quadras lá. Inclusive, se gastou uma fortuna para fazer aquelas quadras naquela ocasião. E aí, quando teve a eleição, o Paulo e a turma dele perceberam, opa, eu preciso atender, né, essa demanda. Por quê? Porque durante os nossos 3 anos, a gente ficou formulando o projeto, que era o projeto que era a base desse plano diretor, que era o crescimento da sede da Mário Monteiro, para que tivesse beach tênis e paddle, né? Só que ao mesmo tempo, né, e inclusive quem capitaneava isso era o Fábio, ele estava atrás de terrenos adjacentes, né? Então a gente conseguiu comprar o terreno do estacionamento, que era do Marcos Paulin, que era alugado. Daí a gente comprou aquele terreno ao lado que hoje tem um estacionamento, né? Tá cru o terreno. E ele deixou engatilhado no terreno atrás. E por isso que a gente não caminhava com o projeto, né, da Lúcius. Por quê? Do Mário Monteiro. Por quê? Porque comprando mais terrenos, o projeto iria mudar. Quando o Paulo percebeu que tinha esse crescimento, ele falou, não, eu vou fazer uma sede para o beach tênis. Era uma jogada política, uma proposta política, né? Para uma campanha eleitoral. Quando eles ganharam, e isso é importante dizer, que quando eles ganharam, antes de sair o resultado, eu procurei o Paulo e fiz uma proposta para ele. Olha, Paulo, a gente não vai se candidatar, né? Fique tranquilo. Inclusive, a gente vai ficar neutro nessa eleição, não quero nem saber mais da eleição. A gente vai tocar a nossa vida. Só te peço uma coisa, que a gente faça uma transição para a gente explicar para você quais são os projetos que estão em andamento, para que você possa dar sequência nesses projetos, se você achar que é conveniente, mas tem alguns projetos, e esse projeto do paddle e do beach era um desses projetos, para que você dê sequência nesse projeto. Bom, eles ganharam e não teve diálogo, ao contrário, eles saíram detonando tudo que a gente fez, criticando o que a gente fez. Ele ignorou esse projeto e aí o que eles fizeram? Eles pensaram, o que a gente vai fazer? Vou fazer o nosso projeto. Eles chegaram a mexer no projeto com o próprio arquiteto e fizeram uma modificação nesse projeto. Só que daí o que aconteceu? Apareceu à venda o terreno do outro lado da rua. E eles, como queriam, né, fazer essa entrega, porque até uma pessoa da chapa me disse, não, é uma promessa de campanha. Eu falei, né, por que você não espera para a gente comprar os terrenos ao lado e aí sim fazer algo que faça mais sentido para o clube? Não esperaram, compraram o terreno do outro lado da rua. E eles compraram esse terreno quando foi, Preto? Na verdade, ele começou a ter uma rixa, né, entre o beach tênis e o paddle. Uhum. A gente, até no final da nossa gestão, a gente chegou a entregar o projeto da expansão do complexo de paddle e de beach tênis pronto com alvará de construção, né? Só que sem a unificação de todos os lotes, porque um deles ainda não tinha sido negociado. Mas o pensamento do arquiteto foi construir em 3 etapas, com garagem subterrânea, enfim, e depois ter o aproveitamento total daqueles terrenos. E a ideia justamente era comprar os terrenos do fundo para daí também poder levar o beach tênis para lá. A gente estava com um terreno negociado na Brigadeiro Franco, que já tinha sido feita proposta, já tinha sido acordado as condições e que o Miró optou por não querer comprar esse terreno porque estava terminando a gestão e ele falou assim, vai ficar mal aqui a gente comprar um terreno no apagar das luzes, vamos deixar com o Paulo que compra. Aconteceu que eles ganharam a eleição e desconsideraram tudo que a gente tinha feito, inclusive, né, o plano diretor da sede de tênis do outro lado, que eu posso entrar depois, né, com mais detalhes sobre isso, mas foi justamente isso que aconteceu. É muito mais amplo do que o problema do beach tênis. Né? É um problema estrutural que a gente tem de modelo de governança mesmo. Você estava comentando, né, que acontece tudo em transição ou está acontecendo agora em gasto de final de mandato. Se a gente tivesse implantado alguns processos como a gente está levando agora para discussão na nossa chapa, que é a gente ter dentro do conselho, um conselho que seja mais heterogêneo, ou seja, não que entre todo mundo junto na mesma chapa, né, para poder ter vozes críticas dentro do processo, eu acho que é um dos pontos que melhoraria muito esse processo de governança. Eu escutei de um membro de uma outra chapa, que o nosso objetivo que não é jogar pedra na chapa de ninguém, então não vou nem dizer a chapa, que disse para mim o seguinte, isso é normal entre gestões. Um antigo presidente me disse que a gente tem que realmente gastar para não deixar para o próximo. E um outro membro me disse assim,
mas a compra ou o gasto de 16 milhões ali, isso é a gente vender mais 40, 50 joias. A gente gasta o dinheiro das joias. Falei, as pessoas não entendem que esse processo nosso de construção, ele é um processo que daí gasta OPEX, que eu estava conversando aqui com ela, gasta, além do CAPEX e OPEX no ano, aquela série é para 1,5 milhão, 2 milhões de gastos no ano. Então, se não tiver um processo estruturante para deixar para as próximas gestões, eu acho que esse é o grande problema. O beach tênis, acho que ele foi importante para nós, para a gente poder trazer à tona talvez o problema mais crítico que o clube tem, que é a falta de um processo de governança participativa e heterogêneo dentro do clube. Eu acho que isso está faltando para nós. Como que resolveria isso? Então, eu acho que um dos processos que eu estava comentando aqui, é que tem o nosso plano, né, de governo, é a governança do conselho. Eu acho que o conselho precisa ter uma independência maior, uma representatividade diferente do que tem hoje. A gente sabe que quando a gente tem todo mundo que foi eleito junto, são pessoas que se conhecem, têm o mesmo tipo de pensamento e talvez jogam para um tipo de ação. Quando você tem uma heterogeneidade dentro de qualquer grupo, né, você tem mentes diferentes e que estão mais predispostas a questionar. Se você pegar as reuniões de conselho que a gente tem informação, todas elas quase são aprovadas por unanimidade. Será que é normal no processo decisório de clube a gente não ter esse processo acontecendo? O que acontece nas grandes empresas, conselheiros independentes que vão para dentro do clube, de um conselho, para poder ter mais autonomia de dizer que está errado. Não podemos seguir por aí. Então, acho que esse é um dos pontos que a gente precisa mudar. Eu acho que a votação para a eleição desses cargos, a gente já tem algumas propostas, né, mas a certeza que a gente tem uma mudança. Eu acho que um outro ponto importante também que a gente trouxe é que as reuniões de assembleia, de conselho, sejam televisionadas, teletransmitidas, online para quem quiser ver. A gente sabe que tem um processo muito crítico em relação ao LGPD, quando você vai falar talvez de uma punição para um associado, ou tratar de algum tema específico, como por exemplo, vamos comprar uma outra sede. São temas que precisam de um certo sigilo, mas a maioria, mais de 90% do conselho é para coisas corriqueiras. O associado podendo se informar do que está acontecendo, sabendo a posição dos conselheiros, tem mais autonomia para poder questionar esse conselho. Então, assim, eu acho que esse segundo ponto que eu estava falando aqui é importantíssimo, a gente fazer com que o associado tenha mais entrada dentro dos órgãos decisórios. Esse é um ponto. Quando a gente fala também dessa nossa forma de trabalhar, que a gente tem discutido entre nós aqui, puxado pelo Fábio, a gente ter mais transparência, que tem a ver com isso, então. Então, quando a gente tem as atas publicadas dos temas que são pertinentes aos associados, a participação do associado, como a gente já brigou várias vezes, a gente tentou entrar em reuniões de assembleia, de conselho, não conseguimos entrar. Ou em assembleias também a gente tem um número, uma minutagem limitada de tempo para a gente poder falar, ou seja, a transmissão de assembleias e do conselho, eu já coloquei mais assembleia junto, para poder ter mais acesso à informação das pessoas e massa crítica dentro do clube, eu acho importante. Essa parte que a gente vem falando também aqui de transparência, não é só de informação. Tem aquela frase que fala, né, não basta você ser, né, você tem que parecer também. E o parecer é a comunicação, é a transparência. A gente já teve na gestão anterior, a gente teve um portal de transparência muito mais robusto, né? Hoje a gente entra no portal de transparência, a gente não tem todos os indicadores que a gente tinha. Então, a gente ter um portal de transparência financeira, informacional, de maneira robusta para o associado é importante. E talvez eu traga um outro ponto aqui, depois a gente pode voltar para outros também aqui, é o nosso canal de integridade que a gente fala. Quando a gente fala da obra do beach tênis, a gente falou estamos falando muito de plano diretor, de como é que ela foi concebida. Agora tem um outro processo que está sendo discutido, é como é que ela foi construída, como é que ela vai ser construída, quais foram os processos de homologação desses fornecedores. E mais uma vez, aí tem que parecer, não só ser, né? Se existem regras a serem seguidas, essas regras precisam estar muito claras. O canal de integridade, que para quem talvez não conhece muito os termos, é quase como se fosse uma ouvidoria externa, é importante. Se a gente tivesse talvez uma ouvidoria externa que viesse a trazer questionamentos dos associados a partir a gente fala de relatos mesmo, né? Porque fofoca é uma coisa, relato quando você tem documento, quando você tem informação, quando você traz, eu ouvi
falar, mas eu tenho aqui um e-mail que eu recebi de que esse fornecedor está fazendo coisa errada, ou que a gente está construindo, que era 5 milhões, foi para 15 ou para 16, ou enfim. São coisas que, dentro de uma estrutura de clube, como todos são uma família aqui dentro, muita conexão acaba não chegando. E um canal de integridade externo que trouxesse essas informações para dentro dos órgãos decisórios, ela seria talvez um divisor de águas dentro desse processo para garantir que as informações delicadas de processos que estão sendo corrompidos, de processos que não estão sendo atingidos, eu acho que faria com que as pessoas tivessem mais cuidado com o dinheiro. E por fim, eu coloco aqui, a gente precisa redesenhar dentro da parte de plano diretor, processos, compras, relacionamentos. A gente precisa redesenhar as nossas políticas, regimentos e estatutos. Quando a gente tem isso redesenhado, a gente começa a ter base para poder ter um processo de auditoria realmente válido. A gente escuta muito das pessoas, mas a auditoria do Clube Curitibano é uma auditoria ruim. A auditoria que está hoje aqui, que é a Martinelli, é uma ótima auditoria. Só que a auditoria da Martinelli que a gente tem é de balanço. Então, assim, daqui a um tempo, se a gente for auditar o beach tennis ou qualquer outra obra, ou tiver um processo de auditoria dentro dos processos de compra do beach tennis, compra do parque aquático, compra de qualquer uma dessas obras que vão custar mais de 35 milhões para o clube, se a gente não tiver políticas, processos, regimento e estatutos muito claros e regimento, a gente não consegue auditar. Então, a gente redesenhar esses processos, o regimento, o estatuto, para que a auditoria possa vir a auditar é importante. Voltando para o Martinelli faz uma auditoria de balanço. A auditoria de balanço não vai pegar processo. Eles vão ver simplesmente se o que está sendo colocado dentro do sistema contábil da empresa e gerencial está condizente com o que está sendo apresentado. O que a gente precisa é uma auditoria confirmatória e investigativa, que pode ser inclusive disparada pelo próprio canal de integridade ou por uma demanda de um dos diretores, do presidente do conselho, de algum conselheiro que escutou alguma coisa e tem um indício de um problema que a gente chama dos relatos, né? A partir do momento que você tem essas políticas, regimentos, processos redesenhados, essas auditorias, e a gente está se propondo dentro da presidência do Fábio com o Mar aqui, da gente ter um processo de auditoria recorrente dentro desse processo. Chegaram demandas de relatos, a gente ia fazer, isso nas investigatórias, e nas auditorias confirmatórias, a gente, de tempos em tempos, auditar processo. Cara, isso é normal nas empresas. Isso é normal, a empresa que eu trabalho hoje tem uma área específica para isso. Ela não vai para poder fazer como um processo de apontar o dedo. Ela vai, inclusive, para garantir para um diretor, para o presidente, para um outro diretor, que os processos dentro daquela área estão acontecendo da maneira que deveriam, que as políticas estão acontecendo, que as compras estão ocorrendo sem nenhum favorecimento. Então, existe daí, por amostragem, você não vai fazer de todas as compras, você vai pegar de 1000 compras, você vai pegar 5. Talvez as de maior valor, talvez uma de grande, pequeno e médio valor, ver se está acontecendo certo. As decisões do conselho, as atas, ver se o que está na ata está sendo executado de maneira realmente decidida, executivamente. Então, acho que esse seria talvez o último ponto que eu trago aqui, depois para a gente poder entrar em talvez pontos mais operacionais. Eu acho que estrategicamente, as nossas obras, os nossos grandes processos de compra, decisórios e tudo mais, ele aponta, a partir da obra do beach tennis, um problema que os associados estão discutindo. Mas eu acho que o nosso problema é maior do que simplesmente somente uma obra que está acontecendo. A gente precisa reestruturar a base da nossa governança para que a gente tenha um compliance que nos garanta, primeiro, um futuro sustentável para o clube e que garanta para frente com que as nossas novas gerações estão chegando vão conseguir realmente se manter como um clube de primeira liga, como um clube curitibano. E acho que isso que nos leva a estar aqui hoje unido. Todos nós temos trabalho, estamos aqui reunidos porque a gente pensa nesse processo acontecendo.